eu gosto sempre de explicar bem direitinho. Então, é o seguinte, no dia 19, vocês vão receber por e-mail uma provinha, que é um simulado feito pelo Eleva, não foi feito pelo Darwin, tá? Todo ano tem simulado Eleva, algumas vezes por ano. Não me lembro se são 2 vezes, se são mais vezes, não consigo me lembrar. Mas tem simulado Eleva todo ano. Como vocês são 6º ano, eu não sei se no 5º ano do Darwin tem também, mas do 6º, 7º, 8º e 9º tem. Aí, o que acontece? Que bom, João, legal. O que acontece? Essa prova, normalmente, desse simulado, quando os alunos fazem, eles me falam que foi moleza. Então, eu acredito que ninguém vai ter dúvida. Só que o que aconteceu com esse simulado? Ele é o simulado 1, ele era para ter sido feito há muito tempo, só que a gente entrou nesse distanciamento social, parou de ter aula, e aí esse simulado não foi dado para vocês. Então, o que vai acontecer agora? É um simulado de matéria lá do início do ano. Entendi, Isadora. Então, é de matéria lá do início do ano, tá? Então, o que aconteceu? A Marlene em Serra e a Lídia em Cariacica pediram para a gente fazer revisões, plantão de dúvida. Então, o que acontece? Na ME dessa semana, nossa ME é na quinta-feira, mas eu já coloquei lá que é para vocês estudarem o capítulo 1, 2 e 3, tá bom, gente? E foi uma listinha para casa já, falando dos conteúdos, todos os conteúdos que é para vocês estudarem. Aí eu queria frisar para vocês que não vai cair QA, porque QA é muito difícil. Então, se vocês ficarem estudando isso e não cair, vocês vão perder tempo até, entendeu? Não é uma coisa tão necessária assim para a vida que vocês saibam QA. QN não, QN é muito importante, tá? Vocês vão usar QN para o resto da vida sem saber que estão usando QN, tá bom? Então, QN precisa, mas QA não precisa estudar, ok? E aí, o que vai acontecer? Na nossa aulinha de quinta-feira, a gente vai ter um plantão de dúvidas. Então, essa semana, vocês vão estudar para o simulado de todos os conteúdos, tá? Mas o de matemática 1, vocês têm que estudar até quinta, para vocês me perguntarem coisas na quinta-feira, que aí na quinta-feira eu faço um plantão de dúvida, tá bom? Vamos supor que ninguém tenha dúvida. Aí eu dou uma revisadinha rápida na quinta-feira e a gente continua a matéria, tá bom? Combinadinho? Agora a gente vai continuar, então, corrigindo exercício e tal. A gente vai lá para a página 233. Então, ó, vou escrever aqui. Eu estou na apostila 2, no capítulo 11, página 233. É um exercício que eu mandei vocês fazerem numa ME, tá bom? Agora eu quero que vocês escrevam aí no chat para mim, depois que vocês conseguirem abrir, quem fez. Escreve para mim. Eu, para eu ver quem fez esses exercícios aí. Quem tentou, pelo menos, de 1 a 5. Então, Emily, se todo mundo começar a me mandar um monte de dúvida, eu não vou conseguir responder. Então, o que eu peço? Eu peço que vocês anotem as dúvidas para tirar na aula de quinta, tá? Mas vamos supor que depois de quinta você ainda tem dúvida, aí você me manda o WhatsApp. Combinado assim? Então, até quinta, guarda as dúvidas, tá? Aí, quinta, no plantão, na aula, todo mundo vai me perguntar. Mas depois que acabar a aula, se você vê que ainda tem alguma dúvida, aí você me manda no WhatsApp ou no e-mail que eu respondo. Combinado? Beleza, gente. Muito bom aí, ó. Era para falar um eu só. Arthur Loureiro, João, Ana. Muito bom, gente. Ana e Ana Clara, né? Deve ser. A forma que aparece aqui para mim é ruim, que eu não sei muito bem.
Camille, Mariana, Arthur. Tava fácil, né? Beleza. Olha, tem uns aqui que eu acho difíceis. Que bom que você achou tudo fácil. O primeiro, eu acho ele muito fácil, mas tem gente que tem dificuldade com essa questão de lógica, tá? Então, às vezes, o que é fácil para mim não é fácil para o outro, né? Então, a gente tem que pensar na outra pessoa. Então, ó, aqui na letra A tem 1.200, depois 600, depois 300, e aí tem depois, vou fazer aqui para baixo, tá? Um espaço e depois outro espaço. Quando tem esse tipo de exercício, o que você tem que ver? O que está acontecendo de um para o outro? Qual é a regra aqui? 1.200 vira 600 se você dividir por 2. 600 vira 300 se você dividir por 2. Então, você tem que dividir 300 por 2, que vai dar 150, e dividir 150 por 2, que vai dar 75. E essa é a resposta. Muito bem, Arthur Loureiro. Ok, Isadora, eu acho também algumas aí meio complicadinhas, tá? Não tem problema, não. Então, a letra A, tranquilo, né? Se alguém tiver dúvida, pode falar. A letra B, o que que acontece aí? Tem um triângulo, depois tem um quadrado, depois tem um pentágono. O que que é isso? É uma figura de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados. E aí tem espaço para você desenhar uma figura de 6 lados, para você desenhar aqui, uma de 7 lados e uma de 8 lados. Como eu sei que eu vou desenhar muito mal, o que que eu fiz? Eu achei umas fotos e vou mandar para vocês, tá bom? Eu achei umas fotos na internet e vou mandar para vocês. Então, tá indo aí, ó. Uma de 6 lados, que é um hexágono. Está indo uma de 7 lados, que é um heptágono, e está indo uma figura de 8 lados, que é um octógono. Tenho certeza que vocês já ouviram falar em octógono na vida real. Quem sabe onde que se usa um octógono? Gente, então tá aí, tá? Augusto, que bom! Que bom que você está aqui. Então, gente, mandei aí as figurinhas para vocês copiarem, porque realmente é meio chatinho de desenhar, tá? Mas o mais importante não é nem você desenhar, é você saber que você tem que escrever, desenhar uma de 6 lados, uma de 7 lados e uma de 8 lados aí nessa sequência, tá? E aí, vamos estudar um pouquinho os nomes? Não é minha matéria, é da Thaís, mas vamos lá. Hexágono, esqueci de tirar a cadeira da frente. Um heptágono. Heptágono. E um octógono. Aonde que a gente vê octógono? Nas lutas? Nos ringues? Pois é, Laila. Não, nas placas é hexágono. É nos ringues de luta que falou octógono. Não sei quem vai enfrentar não sei quem no octógono, tá? Por isso que eu
que eu optei em achar desenho, Laila, e mandar. Já que a gente tem esse recurso nas aulas online, né? É bem melhor do que eu desenhar figuras horrorosas aqui. Eu fico muito feliz de vocês estarem participando da aula, falando alguma coisa. Mandei aí a foto, tá, gente? O outro é de número também, é fácil, né? Qual é a regrinha que está acontecendo na letra C? Quem entendeu aí a regrinha, coloca aí no chat para mim. Está acontecendo o quê de um número para o outro? Esse aí já são o resultado. Mas o que está acontecendo de um número para o outro? Ó, na letra C tem um 2 que vira um 6, um 6 que vira 18, aí aqui tá vazio, aqui também tá vazio, aí aqui tem um 486, depois tá vazio, e depois tem um 437, 4.374. O que aconteceu aí? Multiplicou por 3, exatamente isso. Pessoal que respondeu aí certinho. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, 54. 3 vezes 54. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 162. Se você fizer 3 vezes 162, vai dar 486 mesmo. 486 vezes 3. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25, sobe 2. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. 1458. Se fosse numa prova, era melhor você fazer esse aqui vezes 3 para dar isso aqui mesmo, e esse aqui vezes 3 para conferir, entendeu, gente? Para você não errar. Mas é isso aí mesmo, tá? As respostas são essas. Ok? Número 2. O número 2 fala assim: qual é o menor número? Ó, menor número, tá escrito isso aí. Quer saber o menor, tá, gente? Isso é importante. Qual é o menor número natural que deve ser somado ao número 754.245.367 para que este se torne divisível por 9? Então, vamos escrever esse número aqui. 754.245.367. Que número você tem que somar a esse para que este se torne divisível por 9? O menor número, tá? Bom, a regrinha de 9, qual é? Não sei se vocês estão lembrando. É você somar todos os algarismos e aquele número final dá um número que é divisível por 9. Então, aqui você vai somar 7 mais 5, mais 4, mais 2, mais 4, mais 5, mais 3, mais 6, mais 7. 3, 6, 9. Se você somar todos esses números, o resultado vai dar 43. Ok? Isso, 43. Alguém já tinha colocado aí. Isso, é o 2 mesmo, certinho. Somei todos os algarismos, deu 43. 43 faz parte da tabuada do 9?
Não faz. Acima do 43, qual é a multiplicação que a gente tem? 5 vezes 9 é igual a 45. Para chegar no 45, 45 menos 43 é igual a 2. Então, resposta, se eu somar 2 ali, se eu somar 2, vai dar certo, porque a soma vai passar a ser 45. Agora, por que perguntou o menor número? Porque se eu somasse 20, também daria certo. Porque só ia aumentar 2 no resultado. Se eu somasse 200, 2.000, 2 milhões, qualquer 2 com vários zeros, daria certo. Porque zero não muda, ele é elemento neutro da soma, não vai mudar o resultado. E o 2 é que mudaria o resultado. Então, eu poderia somar com 20, com 200, com 2.000, com 20.000. Entenderam? Com 2 trilhões. Qualquer 2 com vários zeros eu poderia somar ali. Por isso que me perguntou o menor número. Entenderam? Por isso que perguntou o menor número. Então, ok. Isso aí, várias pessoas respondendo certo. Eu adoro essa participação pelo chat, tá, gente? Porque aí eu sei que vocês estão prestando atenção, não estão aí dormindo, tá bom? Então, eu quero mesmo que vocês participem, ok? Deixa eu ver aqui mais alguém que está presente para eu falar o nome de vez em quando. Ana Clara, Arthur, Augusto, Camila, Emanuel, Emanuele, Emily, Enzo. Enzo, você sempre participa. Hoje você não está falando nada. Fernando, Giovana, Ícaro, Isadora, Isis, João Pedro, Laila, Laís. Ai, que saudade. Mariana, Pedro, Vitória. Ai, bastante gente, né? Isso, Laila, só que nem perguntou, tá? Ah, que bom, Arthur Loureiro. Mas olha, na verdade, é claro que eu me identifico muito com quem gosta de matemática, porque eu também gosto, entende? Então, tem coisas que eu explico na aula que eu sei que só aquelas pessoas mais chegadas mesmo que vão gostar do que eu estou explicando. Mas a minha intenção também, Vitória. Mas a minha intenção é atingir a todos, até aqueles que não gostam, aqueles que não suportam matemática. Eu quero atingir essas pessoas também, tá? Então, para mim, não importa se você não gosta de matemática. Eu quero que você aprenda pelo menos o mínimo. Eu preciso, vai ser meu gosto mesmo, minha realização como professora, tá bom, gente? Então, não precisa ter vergonha de me perguntar. Se alguém, principalmente em sala de aula, ri de quem pergunta uma coisa menos avançada, eu brigo na hora, não pode, tá bom, gente? Ai, ai. Gente, vamos lá então. Não mandei foto dessa, né? Eu vou pegar um arco e flecha e atingir quem não gosta. Com a flecha do amor da matemática. É isso mesmo, Enzo. A gente, quando tem que sair o tempo todo, quer ficar em casa. Agora que a gente tem que ficar em casa, a gente quer sair. Por quê? Porque tem que ter o equilíbrio. Tudo que é demais enjoa, né? Eu, por exemplo, amo chocolate, mas se eu comer chocolate toda hora, um dia inteiro, só me alimentando de chocolate, com certeza eu vou enjoar, né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. E tá demais mesmo isso de ficar em casa. Ninguém gosta de... Eu amo ficar em casa, mas não tanto, né? Não tanto. E ainda bem que, pelo menos, a gente está conseguindo trabalhar, sabe? Isso é uma coisa boa. Tudo bem, não está ideal, não está perfeito.
mas eu estou conseguindo ensinar para vocês. E quem quer, está conseguindo aprender, entendeu? Quem se interessa, quem corre atrás, consegue. Até porque, se tiver vergonha aqui, pode me perguntar pelo WhatsApp, pode perguntar pelo e-mail. Quem me perguntou, eu respondi. Então, tem dado certo, entende? Tá diferente, tá esquisito, não tá perfeito, não tá mesmo. Mas é o que a gente consegue fazer, né? Eu tô me esforçando muito para dar uma aula boa para vocês, tá bom? E eu quero muito que vocês gostem. E se tiver uma opinião também, professora, sei lá, a Thaís está fazendo uma coisa de uma forma que eu estou gostando mais, faz assim também, é só me falar, quem sabe eu consigo e faço igual. Do mesmo jeito, dá dica para os professores também, entendeu? Professora, a Rit ou a Thaís estão fazendo assim, a gente está achando legal, por que você não tenta fazer também? Gente, não tem problema nenhum. Se for uma opinião de coração para ajudar, ó, belezinha. Agora, se não der também, a pessoa vai falar, olha, isso eu não consigo fazer, entendeu? Então, enfim. Bom, vamos lá. Terceira questão. Terceira questão diz assim: para que o número 8.320 alguma coisa seja múltiplo de 3, mas não seja divisível por 4, qual é o maior algarismo que pode ser colocado no lugar do asterisco? Agora que é o maior algarismo, tá? Maior. É o maior algarismo. E o número é 8.320 asterisco. Quer que esse número seja múltiplo de 3, múltiplo de 3, e que não seja divisível por 4. Não seja divisível. Esse quadro aqui não dá para escrever esse monte de coisa não, né? Divisível por 4. Escrevi muita coisa aqui. Acabou com o quadro. Então, bom, quer saber qual é o maior algarismo que eu coloco aqui para esse número ser múltiplo de 3 e não ser divisível por 4? Bom, todo número divisível por 4, ele tem que ser par. Isso é certo. Não é que todo par é divisível por 4, não, mas ele precisa ser par. Daí você já elimina alguns, tá? Então, vamos lá. Para esse número ser múltiplo de 3, eu tenho que somar 8 mais 3 mais 2. Isso aqui deu 13, tá? Para ser múltiplo de 3, eu, por exemplo, poderia somar 2, porque 3 vezes 5 é 15, tá? Então, eu poderia fazer 13 mais 2, que dá 15. Eu poderia fazer 13 mais 5, que daria 18. Eu estou indo de 3 em 3. 2 mais 3, 5. E 5 mais 3, 8. 13 mais 8, que dá 21. Pronto. Só esses 3 algarismos que eu somo aqui, que eu posso colocar aqui, e que vai dar um número divisível por 3. Ou esse, ou esse, ou esse. Para não ser divisível por 4, ele não pode ser par. Então, eu não posso colocar lá o 8 e o 2. Se eu colocar o 8 e o 2, esse número aqui vai ser par. Então, não posso. O único que eu posso colocar lá é o 5. Então, resposta vai ser o 5. Se eu colocar o 5 aqui, esse número vai ser divisível por 3 e não vai ser divisível por 4, tá? Bom, eu esqueci de falar para vocês da regrinha do 3, mas é porque eu já tinha falado da do 9 e é parecida. Então, quem não lembra, como que eu sei se um número é divisível por 3? Eu tenho que somar os algarismos. Então, eu somei 8 mais 3 mais 2. Deu 13. 13 não é divisível por 3. E o número só é divisível por 3 quando a soma dos algarismos dá um número que é divisível por 3. Então, para esse número final ser divisível por 3, eu posso acrescentar aqui ou 2, que aí vai dar 15, ou 5, que vai dar 18, ou 8, que vai dar 21. Esses 3 números aqui são divisíveis por 3, tá?
Então, poderia ser ou 2, ou 5, ou 8. Só que só o 5 que, se eu colocar aqui, calma, só o 5 não. Deixa eu ver aqui. Isso, só o 5. Calma, que eu acho que tô falando uma besteira. Tô falando uma besteira. Eu falei uma besteira aqui agora, tá bom, gente? Olha só. Se eu colocar aqui o 2, 8.322 não é divisível por 4 também. Ó, 8.322. A soma vai dar 15, ele vai ser divisível por 3 e não vai ser divisível por 4. Não vai ser. Porque para ser divisível por 4, você tem que só pegar o 22 e dividir por 4. Se você dividir 22 por 4, dá 5,5, ou seja, não dá exato, tá? Então, aqui você pode também colocar o 2, ou você pode colocar o 5, tá? Que também vai ser por 3 e não vai ser por 4. Só que por que a resposta é 5? A resposta é 5 porque pediu o maior. Entendeu? Então, eu estava falando uma besteira, porque eu falei que se colocasse o 2 não ia ser divisível por 4. Eu falei que ia ser divisível por 4, não vai. Então, o 2 também atenderia, só que pediu o maior. Então, poder para atender as regras pode ser o 2 e o 5. Só que como pediu o maior, então a resposta é 5. Tá bom, gente? Na verdade, é isso. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Porque eu acho que eu mesma fiz confusão. E aí, tô pegando minha água aqui. E aí, se alguém ficou com dúvida, eu escrevo uma explicação melhor. Fala para mim se alguém ficou com dúvida. Não? Tá bom. Gente, se ficou, fala, tá bom? Eu posso escrever uma explicação um pouco melhor. Ok, quarta questão, então. A quarta questão fala assim: considere um número de 9 algarismos, no qual o algarismo das unidades é o A. Deixa eu escrever logo aqui. Então, um número de 9 algarismos, cujo algarismo da unidade é o A. E o resto é 2. Determine o valor de A para que esse número seja divisível por 6. Bom, para um número ser divisível por 6, ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá bom? Então, para atender essa regra aqui de ser divisível por 2, eu poderia colocar aqui no lugar de A, ó, para ser divisível por 2, o A poderia ser 0, 2, 4, 6 e 8. Se fosse qualquer um desses algarismos aqui no lugar de A, o número seria divisível por 2. E por 3? Por 3, a soma tem que ser divisível. A soma tem que ser divisível. Se eu somar, aqui tem quantos números 2? 3, 6, 7, 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Quanto que eu tenho que somar no 16 para esse número ser divisível por 3? Bom, 16 não é, 17 também não, 18 é. Então, se eu colocar lá no lugar do A um 2,
ele vai ser divisível, porque 16 mais 2 é 18. Se eu colocar um 4, 16 mais 4 é 20. 20 não é divisível por 3. Se eu colocar um 6, 16 mais 6, 22. Então, não vai ser. E 16 mais 8, 24. 3 vezes 8, 24. Então, eu posso colocar o 8 também. Então, para ele se tornar divisível de 2, eu poderia colocar todos esses. Para ele ser divisível por 3, eu só posso colocar o 2 e o 8. Então, como para ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, então eu posso colocar o 2 e o 8, tá? Então, resposta 2 e 8. Eu posso colocar o 2 e eu posso colocar o 8 também. As duas respostas estão corretas, tá? Se perguntasse, o maior seria o 8, o menor seria o 2. Não falou nada, então os dois podem. O A pode ser igual a 2 e pode ser igual a 8. Ou um ou o outro, né? Questão 5. A questão 5 fala assim: qual é o número natural compreendido entre 50 e 70, cujo resto é 3, ao ser dividido por 5 e 6? Eu vou dividir por 5 e vou dividir por 6 e o resto vai ser 3. Bom, entre 50 e 70, não sei se vocês lembram quando a gente estudou lá QN, que entre não vale o 50 e não vale o 70. Então, eu tenho que procurar de 51 até 69. Bom, se o número é divisível por 5 e o resto é 3, todo número divisível por 5 termina em 0 ou 5. Então, se ele não é divisível por 5 e o resto é 3, é porque foi um número terminado em 0 que somou 3. Ou foi um número que terminou em 5 e soma 3. Então, esses números eles vão terminar em 3 ou em 8. Quem que de 51 até 69 termina em 3 ou em 8? Bom, 53, 58, 63 e 68. De cara aqui perguntou qual é o número, então só tem um. É muito fácil você ver que se você dividir esse aqui por 6, o resto vai ser 3. Porque 60 dividido por 6, desculpa, 63. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. 6 menos 6, 0. Baixo 3. 3 dividido por 6, 0. E sobrou 3 aqui no resto. Tá? Porque 10 vezes 6 dá 60. Faltam 3. Sobraram 3, tá bom? Então, resposta, o número é 63. Porque se você dividir 63 por 5, o resto vai ser 3. E se você dividir por 6, o resto também vai ser 3. Ok? Muito bem, Arthur. Arthur Loureiro. Muito boa sua participação, gente. Olha, eu gosto de participação até se for para responder errado, não tem problema nenhum. É até bom que aí eu sei que tem gente que não está entendendo e explico melhor. Tá bom? Pessoal, agora vamos mudar de página aí, porque eu não tinha pedido o restante desses exercícios. E a gente vai lá para o capítulo 12. Eu tinha pedido para vocês fazerem os conceituais, acho que 1 e 2. Acho não, 1 e 2. Isso mesmo.
Então, vamos lá para a página 242, tá? Isso. Muito bem, Laila, muito bem. 242. Eu tinha pedido o 1 e o 2 só. Gente, como eu sei que tem gente que entrou atrasado, vou só repetir aqui uma coisinha. Essa semana vai ser o seguinte: na próxima aula, que é quinta-feira, vai ser um plantão de dúvidas para o simulado. Então, a ME dessa semana de Matemática 1, eu coloquei para vocês estudarem, relembrarem, revisarem os capítulos 1, 2 e 3 da apostila 1, que é o conteúdo que cai no simulado. Eu estou avisando para vocês aqui que não tem questão de QA. Por isso que lá na listinha de matéria, eu acho que eu botei QN só. Não me lembro direito, mas eu escrevi lá que era só QN, eu acho. Enfim, QN precisa saber, QA não precisa. E dúvidas, mesmo que seja de QA, caso alguém queira relembrar, não tem problema nenhum, tá bom? Aí vocês vão anotar e tirar comigo quinta-feira, tá? Por enquanto, não precisa ficar mandando WhatsApp nem e-mail, porque senão eu não vou dar conta de responder todo mundo, se tiver muita dúvida. Então, deixa para a aula de quinta-feira. Agora, depois da aula, se alguém tiver dúvida, aí pode me perguntar também por e-mail e por WhatsApp, tá bom? Eu quero fazer só umazinha, pelo menos daqui, tá? Não vou acabar agora, não. Já conversei muito no começo, tá? Não pode sair ainda, não. Sai, não. Pessoal, quem fez o exercício 1 e 2 da página 42, fala aí para mim no chat. Eu não tenho como ver, né, gente? Então, seja sincero aí, fala quem fez. Eu preciso saber como é que tá a participação aí de vocês. Ok, Ana. Ok. Emanuel, Pedro, Arthur Loureiro. Página 242, Arthur. Alessandro fez. Muito bem, Alessandro. Página 242, gente. Tá aqui, ó. Mariana. Beleza, Mariana. Tô gostando de ver. Laila. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Ó, a gente está fazendo decomposição em fatores primos, tá? Tem que saber quais são os números primos. Sim, eu pedi a 1 e a 2, tá, Arthur? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou dividir pelo 2. O 2 é o único número primo que é par, tá? É mais fácil gravar. Sempre você pode começar pelo 2, se esse número aqui for par. 126 dividido por 2 dá 63. Se você não souber, você faz a continha de divisão, tá bom? 63 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 63 por 3 dá 21. Por 3 dá 7. 7 é um número primo, só vai dar por ele mesmo. E aí deu 1. Quando chegou em 1 aqui, acabou. E aí o 126, ele é igual a quê? 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7. Tá bom? Essa é a resposta da letra A. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7. Muito bem, Laila. Quem não fez, faz para a próxima aula, tá bom, gente? Letra B. Não, vou parar aqui, tá? É só o 1 e o 2 que eu tinha pedido, tá? Então, quem não fez, faz para a próxima aula. Ó, já tem a letra A resolvida aí. Para a próxima aula não, porque a próxima aula é plantão de dúvida. Nem precisa fazer para a próxima aula, mas vai fazendo aí, tá? Anota aí que é para fazer a 1 e a 2. Tá bom, gente? A 1 e a 2. Obrigada pela presença. Essa semana não precisa se preocupar muito com essa matéria aí, não, que eu quero que vocês estudem para o simulado. Mas se vocês estudarem para o simulado e sobrar tempo, faz a 1 e a 2, tá bom, gente? Porque eu já tinha pedido para hoje, tá? E aí na semana que vem a gente vai corrigir na terça-feira o restante disso aí, tá bom? Beijo. Muito obrigada pela presença. Valeu. Tá? E até quinta. Tchau, Fernando. Tchau, Emanuel. Obrigada.